Vamos falar um pouquinho aqui sobre a insuficiência respiratória hipoxêmica, né? Que ela se trata de quê? Um desbalanço ventilação-perfusão, né? A gente viu lá no comecinho o que é essa relação VQ, né? O que é essa relação ventilação-perfusão, como é que ela está normal, né? O ar chega direitinho no alvéolo, existe uma troca bem direitinha, o alvéolo está bem perfundido, não tem nenhuma alteração na perfusão desse alvéolo, então existe uma troca efetiva e aí a gente vai ter uma oxigenação efetiva do sangue, né? Quando a PaDO2 está baixa, né? A PaO2 está baixa, menor do que 60, existe alguma alteração na ventilação ou na perfusão que está causando isso aí. A gente precisa, pelos sinais clínicos, pela avaliação do exame físico e pela avaliação que a gente vai ver lá na frente, com o tratamento, a gente vai definir o que é que está alterando aí. O que é que se é uma alteração de ventilação, se é uma alteração de perfusão, tá? Se é uma alteração mais grave, se é uma alteração menos grave, beleza? O que é que pode causar isso aí? Né? De forma mais simples, né? Uma alteração na pressão atmosférica, né? Quando a gente tem uma alteração na pressão atmosférica, a gente não muda a fração de oxigênio do ar, tá? A fração do oxigênio do ar ambiente é 21% em qualquer lugar. Só que a pressão atmosférica é mais baixa. Então significa o quê? A pressão intraalveolar ela vai estar mais baixa. Logo, existe uma diferença menor entre a pressão alveolar de oxigênio e a pressão arterial de oxigênio, havendo uma menor troca gasosa quando a gente tem essa diferença desse gradiente, tá certo? Então, quando a gente está numa área de altitude, né? Então a gente tem uma pressão arterial, uma pressão alveolar de O2 menor. E isso aí pode diminuir a troca gasosa e levar a uma insuficiência respiratória hipoxêmica, né? Outras causas, né, a gente tem uma troca prejudicada, né? Por qualquer razão que faça que leve a uma troca prejudicada. O que é que leva, por exemplo, a gente ter uma alteração na troca, né? Se a gente tiver congestão, né? Então o alvéolo vai estar cheio de líquido, vai ter uma camada de líquido lá e pode chegar o ar que for que não vai fazer troca porque tem líquido, tem uma barreira grande de líquido ali que está atrapalhando. Uma alteração, por exemplo, com a pneumonia, né? Um paciente que está cheio de secreção no alvéolo, né? Paciente que está com o alvéolo completamente cheio de secreção, todo velado, no caso, por exemplo, de um síndrome de desconforto respiratório agudo, né, a SARA, né, que a gente tem visto muito agora nessa época de Covid. Né, então, eles vão ter alteração de ventilação, vai ter uma alteração de troca. Né, o ar não chega lá no alvéolo, então, e mesmo que chegue, ele não troca porque ele tem uma camada ali que impede que haja troca entre o ar do alvéolo com o sangue. Tá? E outra situação é ter uma menor área de troca por alguma doença pulmonar estrutural, né? Alguma doença que cause lesão nos alvéolos, então você termina diminuindo a área de troca. Então, naquele paciente que ele tem um DPOC avançado, ele tem muita lesão estrutural, é um paciente que teve, por exemplo, um paciente com história de tuberculose, com muita lesão estrutural, ele tem uma área de troca menor. Então, isso aí pode levar também a insuficiência respiratória hipoxêmica, beleza? Então, quando a gente tem a insuficiência respiratória hipoxêmica, o que a gente tem é um desbalanço na relação VQ, né? Então, basicamente, o que a gente tem é um alvéolo menos perfundido, né? Menos perfundido não, menos ventilado, né? Então a gente vê por essa imagem aí que existe uma ventilação prejudicada e aí está levando um colabamento do alvéolo, né? E esse alvéolo que não está todo colabado, né? Ele está fechando, ele não está bem aerado, a gente não tem uma troca efetiva nele, né? E aí nesse contexto aí de a gente não ter uma troca efetiva, a gente também tem um mecanismo que é um mecanismo de compensação fisiológico, né? Que é a vasoconstricção hipóxica do pulmão. Né? Então, no caso aí, a gente está vendo que esse alvéolo específico aí, ele está menos ventilado, né? Tá chegando menos O2 aí, né? Então, ele vai perceber que está existindo hipóxia aí nesse alvéolo. O que é que ele vai fazer? Ele vai fazer vasoconstricção, tá? Na tentativa de mandar mais sangue para os outros alvéolos que estão bem ventilados, né? Na tentativa de compensar. Ele deixa de perfundir esse alvéolo, né? Ele faz uma vasoconstricção para que ele perfunda menos e sobre mais sangue para os outros alvéolos
oxigenarem o sangue, né? Mas a gente sabe que nem sempre isso aí vai ser suficiente. Existe um limite fisiológico para isso aí, e aí o paciente, mesmo com essa compensação, ele não consegue oxigenar bem o sangue, levando a insuficiência respiratória hipoxêmica, beleza? Esse mecanismo aí, ele também é o responsável, né, por aquela questão da IC, né, o paciente com edema agudo. Então, o paciente com edema agudo de pulmão, ele vai ter uma congestão, né, alveolar, ele vai ter mais líquido no alvéolo, o alvéolo vai ter uma oxigenação mais baixa, vai fazer hipoxemia, né, aí vai fazer vasoconstricção e hipóxia, vai aumentar a resistência vascular do pulmão, vai piorar o VD do paciente, né. Então, quando a gente pensa no paciente com edema agudo de pulmão, que ele está fazendo, que ele tem insuficiência de VD, é um VD que não consegue ejetar sangue contra a resistência muito alta, esse mecanismo aí, ao invés de defender o paciente, ele piora, então ele vai levando naquela bola de neve, uma coisa piorando a outra, tá? Então ele faz mais hipóxia, ele faz mais congestão, ele piora o VD e assim vai, né? Então esse é o mecanismo de vasoconstricção hipóxica que leva a uma piora do paciente, né? No caso do edema agudo de pulmão. No caso do paciente aí que a gente está pensando que está começando, né, é um paciente que não está fazendo edema agudo de pulmão, ele está começando a fazer quadro de pneumonia, então ele está tentando, ele consegue compensar ainda no começo, mas depois, quando chega uma situação que ele não consegue compensar, passa do limite fisiológico, ele começa a desenvolver hipoxemia, tá? Eu coloquei no desenho aqui uma obstrução, né, assim, da via de entrada, assim, como se fosse do brônquio, do alvéolo, mas a mesma lógica se dá para quando a gente tem um aumento aí da espessura, né? Então, da camada de muco, né? Que a gente tem no alvéolo por congestão, por secreção mesmo, por uma pneumonia.